som da festa vai subir, da sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, da sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Quem está feliz aí, diga amém. 2 Reis, capítulo 2, abre sua Bíblia aí. 2 Reis, capítulo 2. Quero ler do versículo 19 ao 22. 2 Reis, capítulo 2, do 19 ao 22. Hoje é um dia bastante atípico, um dia para a gente, como igreja, né, triste, mas ao mesmo tempo feliz, por conta da dona Nilce, que veio a óbito, né, na manhã de ontem, né, quem conhece, uma irmã amada, querida, né, e foi embora para casa. Eu disse lá no velório hoje, quem esteve lá pela manhã, ela desarmou o acampamento, afrouxou as cordas e mudou de endereço. Ela levantou o acampamento e foi embora para casa. Glórias sejam dadas por isso. Você pode glorificar o Senhor? Esse glória a Deus foi para a parede. Agora você pode glorificar o Senhor? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. E ontem, depois que eu saí daqui da festa de outono, fui para casa, tomei um banho, fui lá no velório, voltei, era umas 1h30 da manhã. Eu estava pensando numa palavra para o velório e também numa palavra para o culto à noite. É uma coisa assim bem descompassada, né? Mas o tempo é muito oportuno para fazer uma pergunta para cada um de nós aqui nessa noite. Quem sou eu? Qual é a história que eu estou escrevendo? Que legado vou deixar para minha casa, para minha família? Melhor, que tipo de fonte eu sou? Porque quando você olha para a história da dona Nilce, você vai dizer para mim que tipo de fonte ela foi. Fonte boa, fonte maravilhosa. E quando a gente une as duas situações, nós ficamos nos perguntando: e eu? O que eu sou? O texto diz assim, a partir do versículo 19: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a situação dessa cidade é agradável, como vê o meu senhor. Olha aqui para mim. Ele diz assim: olha, eis que a cidade, ela é agradável. As pessoas vão até Eliseu e dizem assim: olha, a cidade é agradável. Você consegue dizer que Bauru é agradável ou não? eu vou descer aí, eu não vou ficar pulando aqui não, que eu já estou de idade avançada. Vai estourar meu joelho. Eu vou perguntar de novo: a cidade de Bauru é agradável? Ela tem te abençoado? Tem abençoado sua casa, sua família, sua empresa, amém? O texto diz aí que a cidade era agradável. Os homens procuraram Eliseu e disseram assim: olha, a cidade é agradável, como vê o meu senhor. Porém, a terra é infértil e a água é dura de se beber. Nós poderíamos falar um monte de coisas só com esse versículo. Talvez você fale assim: pastor, a cidade de Bauru é agradável, porém as situações não são. A água de Bauru é agradável, com certeza, é de poço artesiano, é uma água boa em determinadas regiões, outras recebem água do Batalha tratada, mas quer queira, quer não, a água é boa, mas a gente está diante de algo que nos desafia a melhorar aonde estamos plantados para a glória e louvor do Senhor. Mas Deus quer
de nós algo muito importante. E o que é, pastor? Que você responda para você mesmo nessa noite: que tipo de fonte eu sou? Que tipo de professor eu sou? Que tipo de professor eu sou? Que tipo de profissional eu sou? Quem sou eu? As águas são péssimas e a terra é estéril. Queridos, nós poderíamos falar coisas concernentes à esterilidade que Deus pode curar aqui nessa noite. Você pode dizer amém? E quando eu falo esterilidade, não é questão de dar à luz, mães ficando grávidas. Talvez a sua vida, você entrou aqui, é estéril, não está produzindo nada. A água é sem graça, sem gosto, não mata a tua sede. Eu quero te dizer uma coisa: você está diante de um Deus que tem respostas para a tua vida. Eles foram buscar Eliseu, representante legal de Deus na face da terra naquele momento. Hoje você veio buscar um homem muito maior que Eliseu, que Elias, que Moisés, que todos os heróis da fé. Você veio buscar a Cristo ressurreto, que está vivo e à destra do Pai, que tem resposta para a tua vida. Que tipo de fonte eu sou? Que legado eu estou escrevendo? O que está acontecendo em relação à minha vida? E a palavra de Deus continua dizendo assim. Ele diz: trazei-me aqui um jarro novo. Quando eu leio esse texto eu dou risada. Por quê? Porque é um texto que todas as vezes que eu leio ele fala de forma diferente. Nosso Deus é um Deus de coisas novas. Você pode dizer glória a Deus ou não? Fala para o seu vizinho assim: o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Aleluia. Ele pede o que? Traz aqui para mim um jarro novo. Traga para mim um jarro novo e põe nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitando o sal nele disse: assim diz o Senhor: sarei estas águas, não mais será delas morte, nem esterilidade. Irmão, sai daqui nessa noite dizendo assim: assim diz o Senhor, a esterilidade na minha vida acabou. A morte na minha vida acabou, seja no mundo físico, no mundo espiritual ou qualquer situação que envolva a tua vida. Deus está te dando uma palavra de vida hoje, não de morte. Você pode aplaudir o Senhor por isso, querido? A palavra de Deus diz: não mais sairá delas morte nem esterilidade. Aqui cabe dizer para você também uma ordem. No texto está dizendo para você assim: olha, que não mais saia da tua boca aquilo que mata, não saia mais da tua vida aquilo que exala cheiro de morte, porque o Deus que você serve é um Deus de vida e não um Deus de morte. É isso que ele estava dizendo: não mais. E aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Deus, esta é a tua palavra, fala conosco, porque nós já estávamos pregando até então e vamos continuar falando de coisas concernentes ao teu reino. Fala conosco em nome de Jesus. Nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de fonte, nós estamos falando de algo que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Eu estou falando de uma irmã que foi partir e morar com Jesus, que é incrivelmente, maravilhosamente, é muito melhor do que estar na face dessa terra. Quem crê, diga amém. Rapaz, estar com Deus é muito melhor, mas ninguém quer morrer. Quem quer morrer aqui, levanta a mão. Eu estou de mão levantada, mas não quero. Ninguém quer morrer. Mas então compete a nós olhar para as nossas vidas e perguntar: o que a palavra de Deus diz em relação à minha vida? Porque quando a gente fala que a terra é boa, a cidade é agradável, realmente Bauru só é um pouquinho quente, mas é uma cidade agradável. Nada que seja melhor do que as Minas Gerais, porque Minas Gerais é Minas Gerais, sempre vai ser Minas Gerais. Eu amo Minas Gerais, aliás, eu amo a minha família, eu gosto de Minas Gerais, né? Mas a terra é boa. Mas eu fico me perguntando em relação a nós, igreja, em relação a você, em relação a mim, porque as pessoas falam assim: pastor, nós estamos nos encontrando muito em velório. Eu falei assim: sai de reto, espírito de morte, né? A gente está se encontrando muito em velório, não vem com essa história de encontrar-se em velório não, né? E a gente fica imaginando, pensando essa situação, e a gente fala assim: Deus, tu és um Deus majestoso. Mas o que eu quero afirmar para você, o que a Bíblia se refere em relação à igreja, em relação a você?
Se você pega Romanos 12:5, vai dizer lá que nós somos o corpo de Cristo. Repita após mim: eu sou o corpo de Cristo. Com convicção, eu sou o corpo de Cristo. Quando ela se refere a nós, ela fala que eu sou o corpo de Cristo, como igreja, do qual é o cabeça. E a gente começa a fazer uma análise bem rápida do que este corpo produz, cujo cabeça é Cristo. Irmãos, isso aqui vale a pena você bater o pé e afirmar que esterilidade e morte nunca mais vai adentrar-se dentro da tua casa e dentro do teu lar. Quem crê nisso, diga amém. Nunca mais vai entrar no meu trabalho, nunca mais vai entrar naquilo que eu faço, porque a palavra de Deus diz que eu sou o corpo, eu sou a igreja de Cristo, e Cristo é o cabeça. Então nada na tua vida vai ser falido a partir de hoje. Nada. Está difícil, tá? A cidade está complicada, tá? Mas o nosso Deus é um Deus que descomplica tudo. É um Deus que abre porta onde não existe, irmãos. Eu gosto demais desse Deus. É um Deus que abre portas onde não existe. E é o Deus que fecha a porta também, porque Ele é Deus. É o Deus que sara, é o Deus que cura. Então Ele se refere a nós. A palavra de Deus diz: ó, vocês são o corpo de Cristo. Nunca se esqueçam disso. E que se diga de passagem aqui, você não tem direito de fazer com esse corpo o que você bem entende, porque o corpo é de Cristo, a igreja é do Senhor Jesus. Mas também a gente fala na questão do que a palavra se refere em relação à igreja. Ela diz assim: olha, outra coisa, além de vocês serem corpo de Cristo, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, versos 13 e 14, que nós somos sal e somos luz. Por isso que eu tenho que falar um pouquinho da história de alguém que foi sal e luz, e olhar para dentro de nós mesmos e perguntarmos e dizermos: será que realmente eu sou esse sal, eu sou essa luz? Será que eu realmente estou sendo agradável? Será que realmente eu estou sendo luz em meio às trevas? Porque o que compete ao corpo é ser sal, é ser luz. E vou mais longe, Apocalipse 21:9 te chama de algo muito precioso, que crentes às vezes não gostam muito de dizer. Além de sermos o corpo de Cristo, sal e luz, nós somos o quê? A noiva de Cristo. Então eu não estou falando aqui para qualquer pessoa, eu não estou falando aqui para pessoas, que não conhecem a verdade, eu estou falando aqui para pessoas que conhecem a verdade. E a verdade quer te libertar de toda a esterilidade nessa noite, de todo espírito de morte nessa noite. Porque o que acontece? No decorrer da nossa caminhada, as dores, as tristezas, as dificuldades, as vicissitudes da vida, faz com que duvidamos daquilo que é poder de Deus, faz com que a gente se esqueça do que somos em Cristo Jesus. Eu sou em Cristo tudo isso aqui e mais um pouco. Eu separei 3 situações que nos revelam que, olha, saiba vocês de uma coisa: vocês são o corpo de Cristo, vocês são sal e luz, vocês são a noiva de Cristo. Mas também a palavra de Deus, quando quer puxar a nossa orelha, quando quer nos exortar, ela fala que também somos algo que devemos controlar. Ou seja, nós temos que entender que a boca do justo, além de ser manancial de vida, também é manancial de morte. E às vezes esse manancial tem gerado morte na sua própria história e você não está percebendo. Quantos de nós aqui nos referimos em relação à nossa vida, em relação àquilo que fazemos de forma errônea, e dizendo palavras que jamais deveriam sair da tua boca? Aliás, a palavra de Deus assim diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E às vezes nós estamos matando os nossos próprios sonhos, os nossos próprios ideais, com a nossa fala, e não estamos percebendo disso. Repita após mim: a boca do justo é manancial de vida, mas também pode destruir. A palavra de Deus se refere a nós. O ser humano enfrenta realmente realidades desfavoráveis em relação a si próprio. Lutamos constantemente com os nossos desejos, que às vezes são desenfreados, que desagradam a Deus. Provérbios 25:26 diz assim: como forte chuva, ou como fonte turva e manancial poluído, assim é o justo que cede lugar diante do ímpio.
Ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz: olha, igreja, você é noiva, igreja, você é sal, você é luz, a mesma palavra diz assim: olha, preste bastante atenção, porque como fonte turva e manancial polido, assim é o justo que cede lugar diante do ímpio. Isso quer dizer o quê? Você ceder a padrões mundanos. Mas eu quero desafiar você aqui nessa noite a entender algo. Como noiva de Cristo, como pessoas que estão diante do altar de Deus, como pessoas que estão invocando a um Deus vivo. Quem invoca Deus vivo aqui, diga: eu invoco. Quem invoca um Deus vivo aqui nessa noite, diga: eu invoco. Então a vida tem que nascer, a vida tem que fluir neste lugar. Não estou falando nada de vamos energizar o espaço. Isso aqui não existe. O que existe são cristãos restaurados, redimidos, lavados, purificados, que chama por um Deus verdadeiro, por um Deus vivo, e que tem respostas para as nossas vidas. Então o que nós queremos? Eu quero dizer para você que passa por dificuldades e problemas, quando foi dito aqui, que pensa que não tem solução. Tem solução. Eu só tenho que ir na fonte certa, eu só tenho que usar os elementos corretos, eu só tenho que ter conhecimento do que eu estou fazendo, eu só tenho que ter conhecimento que o nosso Deus é um Deus de coisas novas e não de coisas velhas. Eis que me esqueço de coisas que já passaram, coisas velhas, e avançam para aquelas que estão diante de mim. Você crê nisso ou não? Amém? Então está na hora de quebrar toda fonte que não produz água, que mata a sede. Talvez você tenha uma definição tal como esse começo de texto, dizendo assim: olha, a terra é boa, a cidade é boa, mas porém eu não prospero nesse lugar. Vou mudar daqui. Então está na hora de nós entendermos que, querido, se tudo está favorável ou não, se estamos passando pelo vale seco ou não, o salmista quer dizer algo para você: passando pelo vale de Baca, que é árido, que é seco. O cristão que anda debaixo do poder de Deus, debaixo da presença do Senhor, vai fazer deste lugar fontes, e a primeira chuva o cobre de bênção. Você crê nisso ou não? Lê lá Salmos 84:6. Faz da tua situação nessa noite oportunidades para que as chuvas voltem, para que as bênçãos do Senhor cheguem. Mas eu quero deixar 3 ensinos para você aqui. Primeiro, quem tem espírito de repórter aí pode escrever. O que nós precisamos fazer segundo o texto? Olha, homem de Deus, a fonte estragou. Tudo colabora para o bem-estar da nossa cidade, mas tem algo errado nela. Você já pensou? Tudo está favorável a você, mas tem algo que precisa ser consertado. Repita após mim: a situação é favorável. Tudo é favorável, tudo é legal, tudo é bom, mas tem algo que precisa ser arrumado. O que nós precisamos diante do texto entender? O que o texto sinaliza para nós? Que a solução, a resposta para o problema estava justamente em ir naquilo que era o problema. De que adianta uma fonte sem dela poder se servir-se? A fonte foi restaurada. Primeiro ensino, repita após mim: a fonte foi restaurada. Responda novamente: a fonte foi restaurada. Nós temos que entender que Eliseu só curou aquelas fontes porque ele creu, ele acreditou. Queridos, em sã consciência, quem pega uma vasilha nova, põe sal dentro e vai lá na fonte e deita sal nela e diz: está tudo certo? Quero te lembrar que o texto diz que ele chama por um Deus, ele chama por um Senhor. Ele só fez isso porque ele creu naquilo, ele acreditou que Deus poderia fazer. Porque eu creio que ninguém cura o que acredita ser incurável se não acreditar.
Nós temos falado e vamos continuar falando às terças-feiras de algo que é vitorioso, que vai te reerguer, que vai te colocar para cima, porque tudo aquilo que está parado, represado, vai dar lugar àquilo que é movimento na tua história. Você crê nisso ou não? Então nós temos que crer. Por quê? Porque as nossas fontes necessitam ser restauradas. E a fonte foi restaurada porque ele acreditou. E eu quero te chamar nessa noite a acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Ninguém tenta curar aquilo que já colocou dentro do seu coração que não vai dar certo. Muitos de nós às vezes entramos num momento como esse, num ambiente espiritual como esse, já desacreditados. Olha, simplesmente estou indo por ir. Quantos desacreditados aqui nessa noite? Quantas pessoas não querem nem tentar novamente porque desacreditaram? E quero dizer uma coisa: os desacreditados nessa noite precisam restaurar suas fontes, precisam restaurar sua visão de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, porque o que Deus tem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que está reservado para você, igreja, noiva de Cristo, sal e luz, o corpo de Cristo. Você pode dizer amém? O que a gente tem? Você pega o exemplo de Naamã. Fonte precisa ser restaurada. Veja bem, no 2 Reis capítulo 5, a partir do verso 2, eu quero deixar esse exemplo para você. A menina acreditou na restauração de um homem que não acreditava nele mesmo. Naamã, homem leproso, general, homem importante, tinha dinheiro, tinha homens que respondiam a ele, obedeciam a ele, porém ele tinha uma doença. Mas esse homem se deparou com uma menina que acreditava que ainda existia Deus na terra de Israel. E eu quero que você volte a acreditar que ainda existe Deus na face dessa terra. Diz assim, os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar e seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Talvez você fale assim: e aí, o que tem a ver? Tudo. Quem tem problemas aqui, diga: eu tenho. Quem tem desafios aqui, diga: eu tenho. Essa menina tinha um grande desafio pela frente. Primeiro, quando a nossa fé é inabalável, quando a gente não deixa ninguém fazer com que a gente volte a desacreditar no poder de Deus, quando a gente coloca realmente essa fé em movimento, nada pode abalar aquilo que você acredita. Porque se você está dizendo isso, essa menina tinha uma fonte abençoada e restaurada. A fonte dela era Jesus. Ela sai de um campo, de uma situação, de um contexto de liberdade, para um contexto de escrava. Mas mesmo assim, num contexto de escrava, ela estava dizendo dessa forma: lá na terra de Israel ainda existe uma fonte que pode curar o meu Senhor, e essa fonte é o homem de Deus. Lá na terra de Israel ainda existe um Deus. Escrava, com problemas, precisando de respostas, precisando realmente de ação poderosa de Deus. Mas o que eu quero dizer uma coisa: fonte restaurada é aquela que jamais desacredita do poder de Deus. Você pode dizer amém? Ela jamais desacreditou. Ela fala assim: olha, lá na terra de Israel tem alguém que pode curar o meu Senhor. E quando você pega a terra de Israel, fiquei imaginando, terra de Israel, terra boa, terra fértil, onde Deus operava, onde realmente a palavra registra: Deus escolheu esse povo para ser o seu povo, menina dos seus olhos. E vou mais longe: Deus não te escolheu para você ficar nessa situação. Deus te escolheu, te resgatou para te colocar de pé, para que você acredite que ainda há solução para a tua vida. Amém? Só que eu preciso restaurar a minha fonte. Como que eu restauro a minha fonte?
Eu preciso desejar a transformação. Eu preciso deixar de ser fonte de morte. Irmãos, muitos matadores de sonhos tem por aí. E eu quero dizer mais, não conte muito teus sonhos para muitas pessoas, não. Eu penso que os teus sonhos têm que ser contados para pessoas em particular, sua família e você e Deus. Seu pastor, sua liderança. Você tem que contar para aquele que acredita no milagre de Deus. Eu estou falando aqui para pessoas que acreditam no milagre de Deus ou não? Então você pode contar. Não, eu creio, pastor. Eu creio que as coisas vão mudar. Eu creio que as coisas vão se ajeitar. Por enquanto está complicado, está difícil. Mas eu creio que a fonte é Jesus. Eu creio que a minha fonte vai deixar de produzir aquilo que é morte, vai passar a produzir aquilo que é vida. E eu creio que já está preparado coisas que os meus olhos jamais, em sã consciência, poderiam enxergar. Porque eu creio nesse Deus. Jamais. Tem situações que a gente fala assim, não tem como, mas a fonte está sendo restaurada. Por pior que seja a situação, nós temos que dizer: Deus, ainda há solução. Eu quero a restauração dessa situação. Eu quero ser curado, eu quero ser transformado. E quero dizer mais: Deus quer tornar esse manancial de morte em manancial de vida aqui nessa noite. Manancial de morte é aquela coisa assim mórbida, é aquela vida morta, sem sentido, sem valor. Às vezes você caminha no movimento que os outros caminham, você vai no vácuo das outras pessoas. Quando te chama à frente, você vem porque o seu amigo vem, a sua amiga vem. Você nunca vem à frente, você nunca toma a postura de dizer: eu vou lá, e Deus vai agir, vai me ouvir. É isso que Deus quer restaurar nessa noite. Deus quer voltar a colocar dentro do seu coração que ainda tem solução para a sua vida, ainda tem solução para a sua história, ainda tem o tempo oportuno de Deus restaurar a tua casa, a tua família, o seu trabalho, o seu emprego. A situação financeira pode estar ruim, mas eu creio que Deus vai fazer você prosperar, se assim você crê e acreditar. A terra é boa, Bauru é bom, porém Bauru não está me produzindo nada, pastor. Comece a profetizar sobre essa cidade, dizendo: é terra boa, é terra saudável, é onde eu vou criar meus filhos, minhas filhas, porque eu estou invocando um Deus que restaura a cidade, que restaura a liderança, que restaura os governadores. Eu vou abençoar o meu Brasil daqui a pouco, dizendo: meu Brasil vai ser abençoado, porque eu estou orando pela nação. Nós temos que parar de ser boca que amaldiçoa e passar a ser boca que abençoa. Você crê nisso ou não? Não, irmão, para com essa conversa. Não, a coisa está dura. Não, tá não. Eu conheço um Deus que pode te abençoar. Comece a levantar pessoas e não a derrubá-las. Fonte restaurada é aquela que motiva, amém? Fala para o seu irmão: se eu preciso que você me motive. Eu preciso que você me motive. Está difícil, tá? Está difícil? Tá, o negócio está feio. Irmãos, eu vou falar desse negócio de motivação. Simples. Quando eu viajei para Curitiba, eu queria voltar, retornar para casa, lá em Piraí do Sul. Eu tinha combustível para voltar para casa, mas eu ia chegar aqui em casa no gargalo. Liguei para o pastor Zambice, ele disse assim: não, ouça a boca do profeta. Eu falei assim: pronto, começou. Você vai chegar em Curitiba. Eu falei assim: tudo bem, irmão, eu chego em Curitiba e eu volto que jeito. Aí eu tive que ouvir 3 dias: você está vendo? Você não ouviu a boca do profeta que falou que você ia chegar em Curitiba. Eu cheguei em Curitiba, mas esgoelado. Mas porque Deus assim o quis, e eu não acreditei. Eu falei para eu mesmo: eu nunca orei tanto na minha vida. Falei: Deus, eu tinha 2 garrafinhas de água, eu pensei em colocar dentro do tanque. Pelo menos mais 1 litro de combustível, mistura e eu vou embora. Eu falei assim: Deus, transforma essa água em gasolina. Vixe, Jesus amado. Pensei até em Jesus transformando água em vinho. Eu falei assim: será que eu tenho tanto para isso? É sério, irmãos. Nunca passei por uma situação tão apertada. Mas a gente se esquece que a fonte que temos, irmãos, é uma fonte inesgotável.
E essa fonte é Cristo Jesus, amém? Ela só precisa ser restaurada, e essa fonte a ser restaurada sou eu. É você que precisa ser restaurado, sou eu que preciso ser restaurado. Não há manancial, por pior que seja, que Deus não pode ser restaurado. E eu estou dizendo aqui para você, não há situação pior que seja, que Deus não pode ser, que Deus não possa ser o agente restaurador da sua vida. Você crê que Deus pode ou não? Deus pode. Olha, Eliseu, é tudo legal, mas está difícil. Segunda situação. Quando a gente quer resolver um problema, a gente vai aonde? Você vai na superfície do problema, você vai na periferia da situação. Quando você quer matar uma cobra, a palavra de Deus diz lá em Gênesis, você tem que pisar. Se você cortar o rabo dela, não vai resolver. Se você dar uma paulada no meio dela, ela vai ficar desgonçada, quebrada, mas ela pode ainda te matar. Quando você quer solucionar um problema, aonde você vai? No nascedouro do problema. Essa é a segunda situação. Traz lá para mim. Trazer o que para você? Um vaso novo. Põe sal nele. E quem que foi lá na fonte jogar o sal? E a água lá? O treco na água lá? Foi ele. Quem já foi aqui na nascente do Rio Batalha? Levanta a mão. Quem conhece a nascente do Rio Batalha aqui? Vocês são moradores de Bauru, não conhecem a nascente do Rio Batalha? Eu conheço a nascente do Rio Machado. O rio nasce grandão, mas pequenininho. Vou dizer uma coisa para você: quem quer deixar de ser fonte de morte, se tornar fonte de vida, tem que aprender a tratar da morte no seu nascedouro. Você pode dizer amém? Aonde que é a fonte de morte? Aonde que está ocasionando a morte? Eliseu saiu ao manancial das águas e deitou sal nele. Ele não ficou jogando sal pela beira do caminho, não, irmãos. Eu estou andando pelo corpo, estou jogando sal. E não estou te ensinando simpatia, não, pelo amor de Deus. Tem gente que fala assim: o pastor está ensinando simpatia no púlpito. Não estou te ensinando simpatia para você, não. Eu estou dizendo para você que se você quer restauração na sua vida integral, vá no nascedouro do problema. Talvez o nascedouro do problema vai gerar dor, vai gerar grandes situações, vai gerar algo que vai te incomodar. Mas eu vou te dizer que você vai tampar a boca do inferno e você nunca mais vai ver essa situação diante de você. É no nascedouro. Não basta tratarmos as consequências, é preciso curar a fonte. Às vezes tem situações que estão gerando divórcio, situações que estão gerando as intrigas, as dificuldades de relacionamento, a tragédia. Quantas coisas a gente poderia aqui enumerar, a infelicidade. As pessoas, quando estão passando por dificuldades, têm que ir no problema, têm que ir lá na nascente da situação e dizer assim: é aqui que Satanás está alojado, é aqui que eu vou trabalhar essa situação. Nós não temos a capacidade de ir lá na nascente do problema e tratar esse problema de forma que resolva, que a resposta venha, porque aquilo vai gerar grandes situações. Não importa, o que importa é o que Deus vai fazer pós-acerto, o que importa é o que essa fonte vai produzir pós-solução. Depois da solução de Pedro, 3.000 convertidos, 5.000 convertidos. Depois da cura de Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou esse Deus que você persegue. Quando nasce Paulo, nasce aquele que iria escrever cartas, praticamente quase o Novo Testamento inteiro.
porque a nascente foi tratada. Quantas coisas a gente tem falado pela periferia com os nossos filhos. Não, filhão, vai assim. Quantos hoje têm deixado seus filhos e filhas soltos, pensando, não, eu confio no meu filho. Mas você não sabe sequer o que está acontecendo, ou você não investiga o que está acontecendo. Você só vai saber que ele está usando drogas, viciado, se envolvendo em vícios de bebida alcoólica quando ele chegar na tua casa carregado, ou por intermédio de uma ambulância, de um SAMU na vida. Isso é na hora de nós tratarmos as nossas situações com bastante determinação. E essa determinação vai gerar cura, vai gerar restauração, vai gerar um novo que virá sobre a tua casa e a tua família. Você pode dizer amém? Amém. Trabalho. Trate as coisas como devem ser tratadas. Porque nós temos sido pais bombeiros, mães bombeiras, a gente tem apagado os incêndios da nossa casa e da nossa família, temos sido profissionais bombeiros, é aquele que vai solucionar um probleminha ali, um probleminha aqui. Tem coisas que você fala assim, não, o camarada é bom, mas ele está sendo pedra de tropeço na sua empresa, no seu trabalho, ou lá onde você está na hora de dizer assim, ou você melhora, ou você vai ter que ir embora, porque aqui eu quero só a presença de Deus, a prosperidade, a ação do Deus poderoso. Às vezes nós estamos só tratando as consequências está na hora de tratar o nascedouro do negócio. Está na hora de pisar a cabeça da serpente, e essa serpente é sagaz, e ela sabe que nós somos especialistas em simplesmente ouvir aqui, ouvir ali, deixar aqui, deixar ali. E ele vai usando esse deixar, ele vai deixando essa periferia, porque nós somos capazes de ir na fonte. Então hoje vá na fonte, e eu não sei aonde você vai ter que ir, qual problema você vai ter que resolver, mas eu quero te dizer, se você fizer isso hoje, Deus vai te honrar até a volta dele. Se você crê, diga amém. Tem que tratar no nascedouro, não basta tratar as consequências, é preciso curar a fonte que gera. Quem gera o divórcio? É Deus? É uma pergunta, é sim, é Deus ou não? Quem gera as brigas? É Deus? Quem gera a falência? É Deus? Quem gera as consequências relacionadas a uma gravidez no namoro dos jovens? É Deus? Quem gera a tragédia? É Deus? Não. Somos nós, as fontes. Vamos parar de ser fonte que gera desgraça e passar a ser fonte que gere vida, em nome de Jesus, amém, irmãos? Trate o problema, vá na fonte dele. Ele foi lá na fonte, no nascedouro. Não que eu não creia que se ele orasse lá, tudo se resolveria, porque Deus é Deus. Vamos falar com Deus de forma bem sincera. Deus, eu sou esse cara, prazer. Eu sou esse camarada que gero intrigas, provoco dor, tragédia, infelicidade. A minha fonte tem gerado morte do meu filho. Eu falo para o meu filho que ele é ruim mesmo. Falo para ele que ele não vai conseguir. Eu falo para minha esposa que ela é realmente uma pessoa dura. Irmãos, quando você está falando para sua esposa que ela é dura, que ela é difícil, que ela é ignorante, é o que ela vai ser mesmo. Agora começa a falar para assim, irmã, você é linda, maravilhosa, inteligente. Aí você vai ver a mulher rindo até na orelha. E a mulher também fala assim, você é um chucro. Eu não sabia que você tinha casado com um chucro. Ah, você é um burro, então você casou com um burro, parabéns, seja bem-vindo, beija esse burro até o resto da vida. Comece a mudar, porque você já viu que a gente fala tudo isso, mais alguma coisa para aquelas pessoas que a gente ama? Isso é problema, tem que ser tratado na fonte. Você tem que incentivar. Eu acredito que Deus pode mudar a tua vida. Eu acredito que Deus pode mudar a tua casa, a tua família. Eu acredito que você vai vencer, meu filho, minha filha. Eu acredito nesse Deus que vai te colocar em locais que você nem imagina estar. Eu acredito que nós seremos curados, nós seremos restaurados. Eu acredito na cura. Dona Nilce morreu acreditando na cura. E você acha que ela estava errada?
Não. Você sabe como a dona Nisso tomava ceia? Vou mostrar para você. Quando eu levava a ceia para ela, tá me ouvindo aí, né? Tá ouvindo aí, não? Eu dava a ceia para ela, você sabe como ela tomava? Ela pegava o braço dela dessa forma. E ali ela orava: Deus, obrigado por mais essa ceia, eu te louvo, te agradeço. Pegava o pãozinho e punha na boca: eu te louvo, te agradeço, te louvo, te agradeço. Eu creio na tua presença, eu creio que o Senhor está aqui nessa tarde. Eu ficava envergonhado. Tem gente que nem ceia vem tomar. Fonte certa, seja uma fonte inesgotável de vida, em nome de Jesus. Irmãos, se nós somarmos aqui, começar aqui no Fardim, na Simone, e dizendo assim: irmã, você vai ser uma boa diretora, você não vai ser vice, você vai ser a diretora. Você crê, irmã? Fala amém, bobona. Você tem que falar isso para ela. Fardim, você vai ser um advogado, mas por favor, irmão, seja verdadeiro. E se isso for passando pela igreja, chegando lá no fundo, a gente vai gerar ou não um ambiente de milagre aqui? O milagre vai acontecer, sim ou não? Então comece a mudar a sua vida. Você pode dizer amém? Vou encerrar. Terceiro e último. Aquilo que eu faço, aquilo que eu intento fazer, terceiro ensino, só se tornará eficaz quando for tocada pela palavra de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Eliseu pega o sal, a vasilha e vai até a água. E ele diz assim, ó: assim diz o Cleuber: torne saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Eu que falei? Ele diz lá assim, ó: assim diz o Senhor. Você crê realmente que a palavra de Deus é viva? Assim diz o Senhor: torne-se saudável. Aí eu fico imaginando: Deus, como que é isso? A palavra de Deus diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe os escritores o que eles falam? Eles falam assim, ó: o que nós precisamos não é de mais sal. O que precisamos é erguer a vida sobre a palavra de Deus. Eu não preciso de mais sal, eu preciso da palavra. Mas como erguer a minha vida na palavra de Deus, se eu não dou crédito a ela, ou sequer sei o que é palavra? A palavra de Deus sempre nos incita a dizer: medite nesse livro de dia e de noite. Conheça a palavra de Deus. Nós somos um povo muito pobre de conhecimento da palavra. Nos esquecemos que tudo está registrado ali. Nós temos conhecimento que podemos ser pessoas que gerem vida, mananciais de vida ou mananciais de morte. Mas eu quero que você entenda que homem focado na palavra, que busca entendimento na palavra, que medita na palavra, que busca saber quem é Deus por meio da palavra e vice-versa, jamais tornará um manancial de morte, sim um manancial de vida. Mas como conhecer a palavra? Como guardar a palavra em meu coração para não pecar? Irmãos, nós temos muita dificuldade de buscar conhecimento.
Talvez você leia até um livro bacana, uma revista bacana. Talvez você seja até um camarada culto que está aqui nessa noite, mas você é pobre no conhecimento da palavra. A palavra é simples. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aonde a palavra tem que estar? No coração. Aonde que eu tenho que crer? Eu tenho que crer de todo o meu coração. Tem que voltar a ter sede da palavra de Deus. Você tem que começar a ter fome e vontade de saber quem é Deus. As nossas escolas dominicais espalhadas pelo Brasil têm se tornado escolas pobres, sem pessoas participando. E nós temos gerado uma geração de pessoas frágeis, que desconhecem a palavra de Deus, e pessoas que se descomprometem com a própria palavra de Deus. Uma geração que não tem compromisso, ou seja, uma geração que acompanha aquilo que você é, aquilo que eu sou. Se a tua geração vê em você que você conhece a palavra, que você vive na palavra, que você é fonte inesgotável, você pode ter a certeza que muitos dos problemas que até então você estava enfrentando por desconhecer essa verdade, serão solucionadas para a glória e louvor do Senhor. Porque aonde está a palavra, querido, ali está o Espírito de Deus. Onde está a palavra, ali há a libertação. Onde está a palavra, ali há a cura, porque você está proferindo a palavra. Eu conheço um Deus na palavra que diz: eu não sou filho do homem para se arrepender. Eu não sou homem para se arrepender. Eu zelo pela minha palavra. Como você vai falar com Deus por meio da palavra dele, se você não conhece a palavra dele? Eliseu diz assim, ó: assim diz o Senhor. Quando você ora, você diz o quê? Assim diz a tua palavra, Senhor. Tua palavra diz que nós podemos descansar à sombra do Onipotente. A tua palavra diz que nós somos aqueles que, embora andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal nenhum, porque o Senhor vai estar conosco. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o rio Jordão. É o Deus do ontem, é o Deus do agora, é o Deus do já. A tua palavra diz, Senhor, que tu és o Deus que fala lá, que se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai realizar grandes coisas. A tua palavra diz lá que o Senhor disse aos seus discípulos que obras maiores ainda faríamos. A tua palavra diz que o Senhor está preparando um lugar para nós, e enquanto o Senhor não voltar, nós estamos aqui ansiosos por esta palavra, por este cumprimento dela. A tua palavra diz: clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas a tua palavra também diz: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e abençoarei a minha nação. Você conhecer a palavra. A tua palavra fala lá, Senhor, que mesmo Eva ter pecado, o Senhor disse lá: olha, você vai morder o calcanhar dele, você vai picar o calcanhar dele, mas ele vai pisar a tua cabeça. A tua palavra diz lá que o Senhor disse a Abraão que ele seria pai de muitas nações, mas Abraão era um homem que não tinha filhos para isso, mas o Senhor cumpriu a tua palavra dando Isaque. Rebeca veio, tua palavra diz lá que Rebeca era estéril, mas o Senhor cumpriu a tua palavra, porque o Senhor disse a Abraão que ele seria pai de muitas nações. A tua palavra me garante vida eterna. A tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Quem crê nisso? Conhecimento da palavra. A palavra de Deus esmiuça a penha, quebra cadeias, quebra grilhões. A palavra de Deus nos revela que Jesus venceu Satanás citando a palavra. Você vai vencer as situações citando a palavra. Seja fonte certa. Deixa Deus tocar a tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Eu preciso que Deus toque a minha vida. Deus quer nos sarar pela sua palavra. E quando eu estou com o meu coração aberto, como os discípulos a caminhos de Emaús,
palavra vai arder em meu coração. Porventura não nos ardia o coração quando ele relatava as Escrituras? A palavra de Deus precisa voltar a arder em nosso coração, amém, irmãos? Mas a nossa vida de igreja, de crente, se resume só aqui, domingo à noite. É a palavra. Eu tenho no meu carro só música cristã. Eu não ouço música do mundo. Se você quiser, eu falo um monte de música para você. Porque a palavra de Deus diz que Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar. E eu vou encerrar dizendo para todos aqui nessa noite, inclusive a mim: você escolhe continuar sendo escravo comum, ou você escolhe não se contaminar e se tornar governador do reino. Você se escolhe ser pessoa comum e passar por essa terra sem ser percebido, ou você escolhe ser um ser humano realmente cheio da graça de Deus, deixando uma história linda e um legado maravilhoso. Você escolhe. Você escolhe ser comido por leões, ou você escolhe ver Deus fechando a boca dos leões? Você escolhe caminhar de forma viva, autêntica e verdadeira em meio à fornalha de fogo, ou você realmente escolhe perder a sua história? Não se renda. Não pare. Ainda há Deus na face dessa terra. Deus ainda tem muita coisa para fazer por intermédio da sua vida. Mas você precisa ser fonte certa, fonte sadia. Fonte sadia. Então está na hora de nos desvencilharmos de tudo aquilo que nos assedia, nos desvencilharmos de coisas que nos impedem de correr. Está na hora de nos desvencilharmos de nós mesmos e passarmos a ser Deus totalmente dependente do Senhor. Eliseu foi na fonte, usou coisas novas, e Deus tem coisas novas para você todo dia. Tratou o problema na fonte, trate o problema seriamente. E a própria palavra de Deus diz, eu conheço a palavra e você também, não tem pessoa cansada, subjugada, derrotada, prostrada, detonada. Não existe pessoa que esteja assim, que quando se depara com o mestre, não seja restaurada e abençoada. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E aprendei de mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo também é leve. Eu tenho que ir até Jesus, porque Ele diz assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Crês nisso? Isso é palavra. Fala para Deus: Deus, a tua palavra assim diz. Não é assim diz lá a igreja tal, a igreja X, a igreja Y. Assim diz o meu Redentor, o meu Deus. Eu creio piamente nessa noite, porque a palavra de Deus diz que ainda veremos a bondade de Deus se manifestando na face dessa terra. Curva sua fronte, feche seus olhos.